Então, professor Carlos, como é que Jesus, primeiramente, o que seria o Talmud, né? Porque eu sei que tem muita gente que talvez nunca tenha ouvido falar, né? Ele realmente é um pilar, pode ser considerado um pilar da religião judaica, né? E como é que Sim, Jesus é apresentado nesses textos, né? E são de que época? sim. Primeiro eu quero falar um pouco, né, para a nossa audiência acerca do Talmud de maneira elucidativa, do que ele é, o que ele representa, qual o seu significado para o judaísmo. Então, eu deixei aqui na nossa apresentação. O Talmud é uma coleção de textos sagrados judaicos, onde o conteúdo dos mesmos são as discussões dos rabinos acerca da lei, costumes, ética, moral, dentre outros temas centrais para a cosmovisão do judaísmo. Em termos simples, podemos dizer que a formação do Talmud compreende dois tipos de conjuntos de textos: Mishnah e Gemara. Então, sim, o Talmud, um judeu, obviamente, convertido, praticante, ele vai dizer que não. Mas a verdade é que o Talmud, ele, em alguns contextos culturais do judaísmo praticado, ele vai ter tanta autoridade quanto a Torá, se não mais autoridade, no sentido de que, antes de qualquer interpretação que eu venha fazer da Torá, primeiro eu consulto os sábios, primeiro eu consulto os comentários rabínicos, para depois aplicar as minhas conclusões ao que aquele texto venha a significar. Tanto que a um judeu convertido em diversos ramos do judaísmo, o estudo do Talmud é obrigatório, e não somente num quesito de essencialidade, mas de ser fundamental para a progressão de uma legítima conversão ou iniciação ou vivência da religião judaica. Tá? Então, o que seria a Mishnah? A Mishnah. Este termo diz respeito aos textos reconhecidos como a primeira coleção escrita das tradições orais judaicas, também denominadas como a Torá oral. A Mishnah é reconhecida pela tradição como a primeira obra da literatura rabínica com o material sobrevivente mais antigo. Entende-se na tradição que a Mishnah ela ocupa um grau de importância na época em que ela surgiu, que seria a mesma época da Torá, ou seja, a mesma época do Pentateuco. Porém, entretanto, nós sabemos que o Pentateuco é de redação tardia, é um livro que, em sua construção, livro a livro, desde Gênesis até Deuteronômio, sofre influência de diversas literaturas do antigo Oriente Próximo. Então, se nós fôssemos falar quando que essa Torá oral surgiu de fato, não necessariamente ignorando a tradição judaica, respeitando a tradição, mas olhando do ponto de vista mais acadêmico, teria surgido ali, por volta dos séculos 6, 7 talvez, mas digo século 6, 5, ali antes da Era Comum, antes de Cristo. Já a Guemará, o vocábulo corresponde à coletânea de textos que são comentários rabínicos da Mishnah, Bíblia hebraica e outros temas da tradição. Então você vai ter a Mishnah, que vai ser uma espécie de lei oral que foi transcrita, né, a Torá oral, e você vai ter a Guemará, que vão ser estes comentários da Mishnah, que também vão englobar comentários de outros temas. Ao decorrer da história judaica dos primeiros séculos da Era Comum, foram produzidos dois documentos designados como Talmud. O Talmud babilônico, Talmúdico Bavli,
um texto com provável início redacional por volta do século V da Era Comum, então depois de Cristo, tá? E o Talmud de Jerusalém, também conhecido como Talmud Yerushalmi, mais adequadamente denominado Talmud palestino, texto possivelmente produzido a partir do século IV da Era Comum. Em termos gerais, ambas as coletâneas compartilham da Mishnah. Então, a Mishnah é praticamente a mesma, mas se diferem na Guemará, pois a Guemará do Talmud da Palestina contém as discussões dos rabinos do território sírio-palestino, Tiberíades e Cesareia especificamente. O Talmud babilônico compartilha em sua Guemará as discussões dos rabinos que viveram em território mesopotâmico. Então você tem lá Babilônia, Nerardeia, Nisibis, Marrosa e Pumbedita. Então são cidades que faziam parte ali daquele entorno da cidade de Babilônia, né? Então essas distinções são interessantes e elas vão nos auxiliar a uma compreensão mais à frente dessas tradições que nós vamos apresentar acerca de Jesus. Apesar de existirem indícios de que o Talmud seja, em seus primeiros textos produzidos, uma coletânea de literaturas antigas que remonta ao período babilônico, devemos destacar que o manuscrito completo mais antigo data do século XIV da Era Comum. Também o texto conhecido como Talmud de Munique, Codex Hebraicus 95. Então, o Talmud, nós vamos ver muitos elementos nele da tradição antiga do judaísmo, histórias que, em um certo sentido, vão remontar um contexto histórico com uma certa eficiência. Então, nós conseguimos ver o lastro de quando determinados sábios e rabinos viveram, mas o texto, em sua redação final, o manuscrito mais antigo que nós temos, data do século XIV da Era Comum. Temos fragmentos do século VII, da Era Comum, século VIII, século IX, ou seja, nós estamos falando de um texto sagrado, religioso para o judaísmo, só que ele foi sendo construído ao longo de um período. Ele não apareceu pronto, ele não surgiu pronto, como às vezes alguns defensores, né, mais ferrenhos e religiosos dessa questão querem dar a entender. Também existem possíveis indícios que o Talmud copiou textos de outras literaturas, especificamente passagens do Novo Testamento. Então, nós temos uma obra de um acadêmico que mostra isso com parte 1, 2, 3, 4, parte 4.1, parte 4.2, que é essa última obra aqui. Então, tem 3 obras que eu recomendo a leitura, que foram aonde se basearam as minhas pesquisas para o conteúdo que vem a seguir, tá? Que é Jesus no Talmud. Essa obra aqui é excelente, porque vai pegando diversas temáticas correlatas, não só de textos, mas também do contexto histórico-cultural. Vai mostrando desde as questões da patrística, na história do cristianismo, e vai traçando uma trajetória investigativa ao lado do Talmud. Então, esse texto aqui é muito interessante, esse primeiro aqui. O segundo, Talmud, né, o que é que ele fala acerca de Jesus e seus seguidores,
É uma obra interessante, onde o autor ele vai trabalhar com os principais textos que fazem possíveis menções a Jesus e aos seus discípulos, tá bom? Então isso aqui também é um texto muito interessante, um livro, melhor dizendo, muito interessante de se pesquisar. Então vamos lá. Jesus no Talmud. Então eu separei alguns trechos principais, tá bom? Não estão necessariamente numa ordem, mas o que nós temos até naquela literatura, naquele primeiro livro que eu mostrei para vocês. Então nós temos Jesus como filho de Maria. Então, Jesus, Yeshu, como filho de uma mulher, Maria, Miriam, né? Que na verdade Maria é Miriam, né? Então, relato de cura em nome de Jesus. Então nós vamos ver um relato de um homem que ele queria ser curado em nome de Jesus. Um rabino que sofre a picada de uma cobra, vem um discípulo de Jesus, por nome Jacovo, que é Tiago, e ele quer ser curado em nome de Jesus, e um outro rabino não deixa ele ser curado. E ele morre da picada da cobra. Nós vamos ver que Jesus é retratado também como um feiticeiro que tinha discípulos, ou seja, um praticante de magia, né, um mago ali, praticante de feitiçaria, tá bom? Ele também era um professor da Torá, ele ensinava a Torá, claro, na sua perspectiva, obviamente, o Talmud vai colocar assim, não que ele ensinava corretamente. Como um discípulo desleixado, nós vamos ver essa passagem aqui também, como estudante e praticante de magia, que se voltou para a idolatria. É diferente lá do relato como feiticeiro, é um relato diferente, que vai mostrar esse Jesus como se ele estivesse fazendo sacrifícios idênticos às questões pagãs, ao paganismo, uma espécie de sincretismo à sua época, tá bom? Nós temos também no Talmud que é falado sobre a sua execução, sobre o seu julgamento, a sua morte, e também o retratar dele no seu pós-morte, no seu pós-vida. As consequências de seus erros levaram ele a um pós-morte horrível, terrível, que nós vamos ver aqui também. Tá bom? Então, o primeiro textinho que eu quero mostrar para vocês, tá? Vai trazer Jesus no seguinte contexto. Deixa eu só aumentar aqui para mim, para que eu consiga ler melhor. Só um minuto, por favor. Então, eu não sei muito bem a pronúncia correta destes livros específicos, tá bom, gente, do Talmud. Então, se tiver algum amigo aí que é judeu ou talmudista e souber o nome correto, perdoe-me pela minha pronúncia, tá bom? Então, Gitin 57a. Muito interessante esse texto aqui. Esse texto está se referindo à punição de Jesus. Onkelos, então, foi e levantou Balaão do túmulo por meio da necromancia. Ele disse a ele: o que é mais importante naquele mundo onde você está agora? Balaão disse a ele: o povo judeu. Onkelos perguntou a ele: devo então me apegar a eles aqui neste mundo? Balaão disse a ele: você não deve buscar a paz deles ou o seu bem-estar todos os dias. Onkelos disse a ele: qual é a punição daquele homem? Um eufemismo para o próprio Balaão no outro mundo? Então a pergunta. Balaão disse a ele: ele, quem é aquele homem, que aqui está se referindo a Jesus, tá? O praticante, o feiticeiro, o rebelde, ele é cozido em sêmen fervente. Em algumas traduções, estará excremento,
fervente, em algumas traduções. Pois fez com que Israel se envolvesse em comportamento licencioso com as filhas de Moabe. Mas calma aí, professor. Para tudo. Isso é o que se fala de Balaão. Você vai ver diversos comentaristas, tanto rabinos, quanto cristãos, quanto isentos, em diversos textos do Talmud, eles vão disfarçar, assim vamos dizer, a menção a Jesus. Todas as menções mais críticas a Jesus, ela vai ser disfarçada, ela vai ser polida com alguma coisa. Eu trouxe logo esse texto, porque esse texto é o mais famoso até. Talvez é o texto que a galera do chat aqui mais conheça até quando fala acerca da condenação de Jesus, como ele estaria. Um outro texto também muito interessante acerca de Jesus é esse aqui. Vamos adentrar as tradições. Aprendemos na Mishnah, se alguém voluntariamente risca letras em sua carne no Shabat, o Rabino Eliezer o considera responsável por trazer uma oferta pelo pecado e aos sábios o consideram isento. Foi ensinado em um baraíta que o Rabino Eliezer disse aos rabinos: o infame bem-estada não tirou feitiços mágicos do Egito em um arranhão em sua carne? Eles disseram a ele: ele era um tolo. E você não pode citar provas de um tolo. Bem-estada é Yeshu. Yeshu, bem-estada. Não é assim que a maioria das pessoas escreve. Aliás, a Guemará pergunta: por que o chamavam de bem-estada? Quando ele era filho de Pandera, ou Pantira, ou Pantera, né? Tem as variações quando vem para o português. Ravi Isda disse, o marido de sua mãe, que agia como seu pai, chamava-se Estada. Mas aquele que teve relações com sua mãe e o gerou, chamava-se Pandera. Olha aí, ó. A Guemará pergunta: o marido de sua mãe não era Papus, Ben e Yehudá? Em vez disso, sua mãe foi chamada de Estada. E ele foi chamado de Bem-estada em homenagem a ela. A Guemará pergunta: mas sua mãe não era Miriam, que trançava o cabelo das mulheres? A Guemará explica: isso não é uma contradição. Em vez disso, Estada era apenas um apelido, como dizem em Pumbedita, que é aquela cidade que eu citei lá. Né, no Babilônica. Isso, exatamente. Esta se desviou de seu marido. Então aqui, ó, já começa, esse é o primeiro relato, né, que eu trago para vocês, falando dessa questão do, entre aspas, né, seria o verdadeiro nascimento de Jesus, de acordo com o Talmud. Lembrando que, galera, para o talmudista raiz, dali religioso, esses textos falam de Jesus. O Jesus que está nos evangelhos. Tanto que para a maioria dos judeus estudantes dessa questão, o Jesus bíblico neotestamentário nunca existiu. Você pega o Rabino Dor Leon, que já está há mais tempo aí no YouTube, mas você pega outros e outros e outros rabinos. Essa não é uma opinião dele. Isso é uma opinião de séculos e séculos e séculos. Que esse Jesus dos evangelhos, para eles, não existiu. Tá bom? Professor Carlos, Sim, pode falar. E no caso para eles, porque assim, o Talmud ele é visto como assim, folclore e tudo mais. Então, esse Jesus, esses vários personagens aqui,
registrados aqui no Talmud, né, que eles abordam, que eles colocam nessas narrativas, é ficção também? Olha, no contexto da análise acadêmica, são textos ficcionais, né? Nós não sabemos do porquê que os escritores talmudistas, em um primeiro momento, o que de fato eles tinham da tradição desse Yeshu. Hanotsri, Ben Pandira, Ben Stada, que nós vamos ver que é a mesma pessoa, é a mesmíssima pessoa. Eu trouxe esse texto primeiro para já mostrar que é a mesma pessoa. Porque às vezes tem uma galera que não domina muito o tema, eu não quero dizer que eu domino, eu quero dizer só que eu já conhecia o tema, até por causa de outros estudos que eu já fiz fora YouTube, tá? Não é que eu domine o tema, que eu já conhecia. Eu quis trazer esse texto primeiro para falar da tradição de Yeshua, porque o próprio Talmud explica isso. Eu vejo gente falando, não, bem Pandira é uma coisa, bem Estado é outra. Não, o Talmud está te dizendo, são a mesma pessoa. O Talmud está se preocupando em explicar, mas por que é Estado? Por que é Pandira? O Talmud já se encarrega disso. E nós vamos ver que é o mesmo lá, Hanotsri, tá bom? Só que a gente não podemos validar essas tradições de fato, esses relatos, melhor dizendo, como verdadeiros, porque nós sabemos que são todos, 100% são relatos difamatórios, 100% deles. Jocosos, pejorativos, no hebraico, então, pode falar. O professor Carlos, eles, de certa forma, as pessoas que estavam escrevendo essas narrativas, viram ali aquele Jesus no Novo Testamento, né? Eles tiveram acesso àqueles textos, e aí entenderam que ali eram construções também, narrativa, criaram aquele Jesus ali em muitos momentos pró-Roma, né? Ali no Novo Testamento, e aí fizeram essas construções do Talmud, deturpando e acabando realmente com o personagem, mais, assim, acabando mais ainda, né? Seria Sim. mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso do ponto de vista da construção dos relatos. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas do ponto de vista de um ser, um personagem, uma pessoa que existiu, esse cara esteve ali no século II. Agora a gente não sabe a realidade sobre ele. E os judeus identificaram esse cara como se fosse o Jesus dos evangelhos. E isso é meio que consensual entre os estudantes do tema, até da pessoal do Jesus histórico. Entendeu? Existiu um cara, ali meados do século II, só que aonde é o divisor de águas, não é o Jesus dos evangelhos, não é o Jesus histórico. É aí que eles falam, ó, esse cara existiu no século II, serviu de fonte para os judeus criarem os relatos talmúdicos difamando Jesus. Mas esse cara não é o Jesus histórico e não é o Jesus dos evangelhos. Isso é o que os acadêmicos cristãos e não cristãos hoje têm como consenso. E aí a gente respeita esse consenso. Eu também vejo dessa forma. Eu não enxergo de maneira diferente, não. Eu também vejo dessa forma. Existiu ali esse personagem, essa pessoa, serviu como elemento, mas não são os mesmos, né? O Jesus da fé não é nem o Jesus da Bíblia, né? Cada igreja tem seu Jesus. Jesus dos evangelhos, ele está bem diferente, né? Um personagem, um amálgama. E no Alcorão, interessante, né, que no Alcorão Jesus foi um ser humano normal, né? Foi. E o profeta, um dos profetas deles, né? Mas Isso, foi um ser humano normal, não teve aquela questão da ressurreição, né? Não. Se eu não me engano, Jesus está no segundo céu, né? Aguardando lá para o retorno, né? Isso aí. Essas fantasias são fantásticas. São interessantíssimas. O segundo relato aqui. Esse texto também é muito interessante. Vai dizer o seguinte: aconteceu com o rabino Eliezer ben Dama, ou seja, aconteceu de acordo com o Talmud, filho da irmã do rabino Ismael, que uma cobra o mordeu.
e veio Yaakov, um homem de Kafar, eu não sei pronunciar isso aqui, Shasnai, para curá-lo, em nome de Yeshua ben Pantera. E o rabino Ismael não permitiu, ou seja, o rabino Ben Dama foi picado por uma cobra, veio um homem, Yaakov, que é Tiago, veio esse homem para curar o rabino Eliezer. Só que o cunhado dele, né, vamos dizer assim, o filho da irmã do rabino Ismael, não permitiu. Não pode, não faça isso. Não. Você não vai ser curado por esse discípulo desse Yeshua aí, não. Pode parando com isso. Ele disse a ele, você não tem permissão, Ben Dama. Ele disse a ele, eu lhe trarei uma prova de que ele pode me curar. Mas ele não teve tempo suficiente para lhe trazer uma prova antes de morrer. O rabino Ismael disse, Ben Dama é afortunado por ter partido para a paz eterna e não ter derrubado as cercas dos sábios, ou seja, não deixou vir negócio de magia, essas curas aí. Antes que a retribuição divina viesse sobre ele, como é dito, Eclesiastes 10:8, né? Aquele que derruba uma cerca será mordido por uma cobra. Então, nós temos uma tradição no Talmud de que Jesus ben Pantira tinha um discípulo, Jacó, que é Tiago, né, quando a gente faz as equivalências transliterativas, e que esse discípulo curava em nome desse Jesus, em nome dele. Então, é um relato que, nós vemos duas similaridades, então. Esse Yeshua, ele é nascido de uma Maria, ele realizava curas e pessoas apareciam ali para curar em seu nome.